Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples, e hoje o nosso tema é 3 tipos de terreiros que não recomendo a ninguém. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, antes de começarmos, eu gostaria de deixar claro que eu me refiro aqui a condutas inadequadas. Essas indicações não têm nada a ver com vertente, com segmento, com cultura, tradição, ok? São 3 tipos de comportamentos inadequados que, infelizmente, a gente encontra em alguns terreiros. Então vamos lá. Primeiro tipo de terreiro que eu não recomendo a ninguém são terreiros em que as pessoas se tratam mal. É muito importante, tanto para o frequentador quanto para o futuro trabalhador, observar como as pessoas daquele terreiro se relacionam. Elas se tratam bem ou elas se tratam mal? Eu conheço um terreiro, uma casa antiga, que vira e mexe, o dirigente trata mal as pessoas. Antes da gira começar, frequentemente, ele dá bronca nos médiuns, nos cambones, na frente da consulência, que nem tem ideia do que está acontecendo. Simplesmente assiste uma pessoa tratando as outras com grosseria e, não raro, com humilhação. Então, se você está procurando uma boa casa para frequentar, um lugar para desenvolver sua mediunidade, ou mesmo uma casa para trabalhar, é muito importante que você observe como as pessoas se tratam. Porque se você entra numa casa dessas, cedo ou tarde, quem será tratado mal é você. E eu não acredito que alguém em sã consciência saia da sua casa para procurar um terreiro para ser maltratado por quem quer que seja, não é verdade? Então, esse é o primeiro tipo de terreiro que eu não recomendo para ninguém. Terreiros em que as pessoas se tratam mal. Bom, o segundo tipo de terreiro que eu não recomendo para ninguém são terreiros em que tudo se resolve na base do dinheiro. E esse é um detalhe muito importante, porque, de modo geral, a maioria dos terreiros tem algum tipo de mensalidade que é dividida entre os trabalhadores da casa. Isso é normal, até aí não tem nenhum problema. Porém, esses terreiros que funcionam na base do dinheiro frequentemente causam um efeito colateral, que é a exigência de muito dinheiro por parte dos seus frequentadores ou por parte de seus trabalhadores. Ainda por esses dias eu conversei com uma senhora em São Paulo que me disse ter pago R$ 450 para participar de um trabalho de limpeza. R$ 450. Um terreiro de Umbanda. Será que isso está certo? Eu fico me perguntando, que trabalho seria esse? Que tipo de limpeza foi necessário para essa senhora que não poderia ser resolvido na gira? Por que será que é necessário um trabalho extra e um trabalho tão caro assim? Então, essa é uma questão muito importante, porque eu já conversei com muitas pessoas que frequentavam o terreiro, gostaram muito, entraram. Aí descobriram que tinham que pagar uma mensalidade de R$ 100, tudo bem, até aí aceitaram. Mas aí vem as homenagens aos orixás, eles pedem mais R$ 100. Por quê? Porque não basta uma oferenda simples, tem que ser aquela oferenda quilometral, para tirar foto, para colocar nas redes sociais, isso exige dinheiro, então começa a cobrar dinheiro para as homenagens. Aí depois vai ter um curso qualquer, quem quiser participar desse curso tem que pagar. Depois, se você quiser ser orientado pelo dirigente da casa, tem que marcar a hora e tem que pagar. No fim do mês, nada a pessoa gasta R$ 400, R$ 500 no terreiro com facilidade. É isso que você quer para a sua vida? Você está procurando um terreiro desses? Se não for, eu sugiro que você tome muito cuidado. Pesquise. Veja o que é que a casa pede de contribuição financeira, se isso está dentro da sua realidade, porque é muito melhor saber dessas informações antes do que entrar e depois passar aperto. E isso sem contar aqueles terreiros
em que se você não paga a mensalidade, você fica sentado de castigo, não pode incorporar. Então, em casas assim, tudo é resolvido na base do dinheiro. Se você não tem dinheiro, não é um tipo de terreiro para você. E eu certamente não recomendo terreiros assim. O terceiro tipo de terreiro que eu não recomendo para ninguém são terreiros em que se faz trabalhos para o mal. Pode parecer óbvio, mas eu garanto a vocês que muita gente frequenta casas assim. Eu conversei com uma senhora, e eu me lembro muito bem dessa conversa, em que ela me disse o seguinte: eu pedi para sair do terreiro, mas o dirigente diz que minha vida vai virar um inferno, que os meus guias vão ficar lá com eles, que nada que eu fizer vai dar certo, etc. Ou seja, ela estava sendo ameaçada pelo dirigente. E aí eu fui sondando para tentar entender esse contexto e descobri com muita clareza que se tratava de uma casa desestruturada, dessas que trabalham para o bem e trabalham para o mal. E eu perguntei para ela: mas escuta, quanto tempo você passou nessa casa? Passei 3 anos. E nesses 3 anos você não viu esse dirigente agindo de forma equivocada? Não, eu via, né? Às vezes ele fazia com uma pessoa, fazia com outra, mas sabe como é, né? E eu pensando, sei, quando é com os outros tudo bem, né? Mas uma hora o caldo entorna para o nosso lado. Então é preciso ter muito bom senso, consciência e responsabilidade. Você acha que uma casa que trabalha para o bem e trabalha para o mal tem firmeza? Tem amparo espiritual? Ali é realmente o lugar em que você vai bater cabeça, colocar sua fé, suas forças? Então, nós temos que pensar. E, infelizmente, muitas pessoas entram e permanecem até que a vítima seja ela. Aí ela resolve sair, vai fazer textão no Facebook, mas enquanto a pimenta estava no olho do outro, tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Enfim, tudo o que eu disse nessa reflexão são coisas passíveis de bom senso, observação, cautela, não é nada extraordinário, mas eu garanto a vocês, há muitas pessoas se sujeitando a terreiros onde as pessoas se tratam mal, frequentemente sendo humilhadas, maltratadas, desrespeitadas, e ainda assim elas insistem em trabalhar nesses terreiros. Existem muitas pessoas que tiram muitas vezes o pão da boca do seu filho para dar na mão de dirigente em terreiro. Isso existe. E, mais infelizmente ainda, também existem casas que trabalham para o bem, trabalham para o mal, são casas desestruturadas, em que ninguém sabe o que está fazendo, é a famosa bagunça, e infelizmente tem muita gente lá no meio, porque estão se coçando com a sarna que procuraram. Então, eu não recomendo de forma alguma terreiros em que as pessoas se tratam mal, em que tudo é resolvido na base do dinheiro, e casas que trabalham para o bem e para o mal. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.